Quero então nessa noite, irmãos, que pensemos sobre o tema cuidando da próxima geração. E eu queria primeiro despertá-los para dizer que cuidar da próxima geração não significa que os avós, os pais, os adultos de uma forma geral, então vão preparar os melhores brinquedos, ou então irão preparar o melhor conforto para seus netos e para seus filhos. Não é isso o que significa cuidar da próxima geração. Cuidar da próxima geração não é encaminhar as crianças para estudarem bem, em uma boa escola, conseguirem uma boa formação, uma boa graduação e assim alcançarem os objetivos da vida, como um bom trabalho, um curso, um concurso. Isso também não significa a melhor parte ou a melhor coisa da vida. Hoje, a palavra de Deus, ela nos mostrará que existe algo muito mais importante, que nós devemos então cuidar da próxima geração. Para isso, eu chamo os irmãos a abrirem as Bíblias para o Salmo 78. Salmo número 78, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 78, versos de 1 a 8. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos pela porção da Tua palavra e agradecemos porque temos esse tempo e esse local para meditar um pouco acerca do que o Senhor deseja que nós, crentes da Ebenezer, que os pais e as mães, avós que estão aqui, também devem lembrar e também devem saber. Eu quero pedir que cada um de nós possa então pensar da melhor maneira como nós cuidaremos da próxima geração. Tira todas as distrações, afasta conversas, celulares, tratativas ou algo mais, que todos aqui estejam respeitando e reverentes a Deus Pai, e que possamos então ser alimentados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço, amém. Este salmo, irmãos, é conhecido por nós e ele é muito importante. Observem que é um salmo grande. Se os irmãos viram a página da Bíblia, observam que é um salmo com 72 versos. E talvez um subtítulo na sua Bíblia aponta quem foi o escritor desse salmo. Talvez sua Bíblia tenha da seguinte forma: Salmo didático de Asaf. A Bíblia ela coloca pelo menos 3 Asafs conhecidos, mas os estudiosos acreditam
que o autor deste salmo, Asaf, é alguém que viveu muito perto de Davi. É alguém que viveu durante o palácio ou reinado de Davi e que ele também participou do reinado de Salomão. Quero levar os irmãos para 1 Crônicas, capítulo 15, para começarmos primeiro a identificar o autor desse salmo, que é Asaf. Salmo 15, 1 Crônicas 15, 16 e 17, diz assim: Disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que os instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos dele, Etã, filhos de Cusaías. Aqui temos o nome Asaf em uma lista de músicos que participavam do cortejo de Davi. Davi era rei, havia assumido há pouco tempo, e ele estava com uma tarefa muito importante para o reino de Israel, que era então transferir a arca do Senhor para Jerusalém. Toda Jerusalém estava muito feliz, porque a arca do Senhor representava a presença de Deus e significava muito para todo o povo de Israel. No capítulo 16 ainda de 1 Crônicas, versos 4 e 5, Davi ele coloca um chefe entre os músicos, verso 4 e 5, que diz: Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe. E aí continua com os outros nomes. Podemos perceber já de início que Asaf era um levita, que Asaf era um servo de Deus, que Asaf também era alguém que servia ao seu rei Davi. Mas eu quero levar os irmãos nessa noite a perceber que Asaf tinha comunhão com Deus. Asaf era um homem que andava perto do Senhor. E Asaf era alguém que ele temia muito o que Deus podia fazer. Quando eu falo que através do Salmo 78 nós podemos pensar em como cuidar da próxima geração, é porque Asaf ele tem esse pensamento. Asaf sabe muito bem quem Deus é. Nos Salmos do 150, a Bíblia aponta que 12 foram escritos por Asaf. Eu queria que os irmãos fossem comigo até esses salmos. Abram no Salmo 50. O Salmo 50 é o primeiro salmo de Asaf registrado nas Escrituras. E o seu título tem a seguinte expressão: a essência do culto a Deus. Observem que é um salmo com 23 versos, e onde Asaf começa: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Mas passando para o Salmo 73 e caminhando até o 83, nós temos 11 salmos seguidos escritos pelo mesmo autor, que se chama Asaf. Olhe comigo. O salmo mais conhecido de Asaf é o 73, onde ele diz: o problema da prosperidade dos maus. E nesse salmo ele fala sobre o juízo de Deus. O Salmo 74, na sua Bíblia talvez tenha o título: Lamento por causa da profanação. O Salmo 75
Deus é juízo. Novamente, Asaf, que teme a Deus, ele tem consciência de que Deus julgará, de que Deus condenará os ímpios e que Deus recompensará os justos. Salmo 76. A majestade e o poder de Deus. Asaf sabe quem Deus é. Salmo 77. As grandes obras e a misericórdia de Deus. O Salmo 78. A providência divina na história do seu povo. Salmo 79. O povo pede castigo contra os inimigos. Salmo 80, pedindo restaurações. Salmo 81, exortação de louvor e obediência. Salmo 83, increpadas a injustiça e a parcialidade do juiz. E o último, o 83, julgamento de Deus contra as nações inimigas. Até agora, conseguimos entender que o autor do Salmo 78 é alguém que é temente a Deus, é alguém que pensou muito sobre Deus, e agora no Salmo 78, ele tem a intenção de compartilhar com outras pessoas, com todo Israel, o que as próximas gerações precisam e o que esta geração de agora, os avós, os pais, mães, líderes, responsáveis, tutores devem fazer. O nosso texto, ele pode ser dividido em 3 partes. No versículos 1 até o verso 4, nós vamos responder como cuidar da próxima geração. Verso 5, por que cuidar da próxima geração? Versos 6, 7 e 8, para que cuidar da próxima geração? Então, observamos no verso 2 algo que nos ajuda a entender o pensamento de Asaf. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Asaf, ele provavelmente viveu ali pelo ano 700 antes de Cristo, e naquele momento já haviam passado pelo menos 500 anos da história do êxodo, da saída de Israel, então de uma libertação do povo de Deus. Ele então tem na sua mente a importância da história. E Asaf, ele pretende relembrar a todos que o passado, ele nos ensina a viver no presente e a então termos uma melhor visão a respeito do futuro. E ele diz no verso 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Asaf entendia que a próxima geração, ela precisava conhecer a Deus. É isso, ou é essa, a forma como nós protegeremos e como nós cuidaremos dos nossos filhos, dos nossos netos, das crianças do AONCE, das crianças da EBD. Toda essa próxima geração, a sua maior necessidade é que conheçam a Deus. E então, Asaf, ele trabalhou todo esse salmo pensando no livro de Êxodo, pensando em como o povo de Deus foi abençoado pelo Senhor. E ele disse, todas essas memórias, tudo que Deus fez, todas essas maravilhas, não podem ser esquecidos. Observem comigo, irmãos, do verso 12 a 16... que Asaf, então, ele passa a falar
sobre o que ele ouviu e o que ele aprendeu. Verso 12 a 16 diz: prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fez-lo seguir. Aprumou as águas como um dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Esse relato que Asaf está lembrando, está registrado em Êxodo 7 até o capítulo 12. E ele novamente, ele lembra ao povo o que Deus fez a Israel, aos hebreus, lá quando eles estavam saindo do Egito. Versos 23 a 29. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar do céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fez-los cair do meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. 2 vezes já, o autor desse salmo, ele lembra o passado, lembra o que aconteceu. Mas ainda há uma terceira vez, que está nos versos 43 aos versos 55, que diz: de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de mosca, que os devorassem, e rãs, que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas, e os seus sicômoros como a geada. 48. Entregou a saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez cair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra, a terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Em primeiro lugar, se você ainda não percebeu, Asaf é um crente. Asaf é alguém que ama a Deus. Asaf é alguém que ama a palavra de Deus. Talvez a leitura mais comum que tivesse perto de si seria o Pentateuco, seria os 5 livros de Moisés apenas. Mas através desses 5 livros, Asaf desenvolveu a fé no Deus Criador e o Deus que havia prometido um Salvador. Asaf, ele está com o livro de Êxodo aberto, dizendo:
Nossos filhos precisam saber o que Deus operou na história de Israel. Eles estavam 430 anos presos no Egito. A servidão de um império que subjugava, que escravizava, que colocava eles em condições inferiores e difíceis de vida até. Mas, ele diz, Deus deu a primeira praga. As águas transformaram-se em sangue. Uma a uma, todas as pragas vieram sobre os egípcios, mas nenhuma atingiu os hebreus. O povo de Deus foi cuidado, mesmo quando pedras caíam do céu, mesmo quando feridas, elas tomavam conta dos animais. Quando todas as 10 pragas vieram ao Egito, e a sua última, a morte de todos os primogênitos, Deus, o Salvador, poupou todos os que tinham fé nele, por causa de um sangue que representava o sangue de Cristo. Asaf diz: os nossos filhos não podem não entender, não ouvir, não aprender. Os nossos filhos só serão cuidados se eles conhecerem esse Deus. Essa é a melhor forma de você, vô, de você, vó, de você, pai, de você, mãe, é que seus filhos conheçam a Jesus Cristo, o enviado de Deus. Mas a segunda parte desse salmo, que está no verso 5, ela responde por quê. Por que devemos cuidar da próxima geração? Existem 3 verbos no verso 5, irmãos, que colocam de forma bem categórica o motivo porque precisamos apresentar Jesus Cristo às crianças, porque precisamos mostrar todos os feitos de Deus para as próximas gerações. Verso 5 diz: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. A palavra estabeleceu, instituiu e ordenou, elas são similares. Todas elas acompanham o verbo final, transmitir a seus filhos. Mas observem como Deus separou, e no caso, como Asaf, ele entende a lógica dos livros que ele tem na mão. Quando ele diz estabelecer um testemunho em Jacó, nós podemos pensar em um momento muito especial. Obrigado. Eu pensei que eu seguiria sem água e eu desprezei a oferta do irmão Alexandre, mas agradeço aqui. Testemunho em Jacó. Existe um momento muito especial da vida de Jacó, no capítulo 27 de Gênesis 28, quando ele então está em Betel. Deus, ele fez a promessa que tinha feito para Abraão e que tinha feito para Isaque e disse: Jacó, eu tenho parte contigo e este lugar será sua propriedade. Jacó, ele não permaneceu em Betel quando ele deveria permanecer. Ele fugiu do seu irmão Esaú e então construiu sua história num local bem distante, até que Deus novamente aparecesse a Jacó e dissesse: existe um local para você. Eu fiz uma promessa para você. Jacó, ele começa a voltar no capítulo 34 para Betel, mas quando chega em determinado ponto,
Jacó ele estabelece o seu local, em um local onde ele tem comércio, onde ele é próspero, e ele não segue para Betel. Deus então ele castiga duramente Jacó e sua família. E o capítulo 35 de Gênesis é muito especial, porque Jacó ele vira para a sua família e ele diz: nós vamos para Betel. Nós vamos fazer o que Deus queria que fizéssemos desde o começo. Lancem fora vocês todos os ídolos, tudo que não presta, tudo que é idolatria, tudo que atrapalha vocês de servirem a Deus. Porque nós seguiremos purificados para o local que Deus quer e fazer o que Deus quer. Essa expressão, Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, relembra todo o episódio do cuidado de Deus, da providência de Deus sobre a vida desse servo que está registrado no livro de Gênesis. Mas, na segunda expressão, instituiu uma lei em Israel. Nós podemos sair do livro de Gênesis e ir para o livro de Êxodo, principalmente Êxodo capítulo 20, que depois da saída do Egito, o povo então recebeu bênçãos de receber comida, receber água, receber proteção, receber direção. No capítulo 20, Deus dá então os 10 mandamentos. Mas além dos 10 mandamentos, vários outros princípios também foram trazidos. E então, Asaf ele diz: Deus, ele deu testemunho, Deus, ele deu lei, e Deus ordenou, saindo de Gênesis e de Êxodo, e lembrando de uma passagem muito conhecida em Deuteronômio capítulo 6. E Deus ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Quero levar vocês a 2 momentos em Êxodo, capítulo 12, verso 26 e 27. Êxodo 12, 26 e 27. Observem, depois da saída do Egito, Deus estabelece a Páscoa. A Páscoa, ela comemorava a saída do Egito, a passagem do anjo. Mas observem o que Deus tem em mente. Verso 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Que rito é esse da Páscoa? De comer esses animais, de comer essas ervas. Verso 27. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Observem o propósito de sempre lembrar de Deus, de sempre cultuar a Deus, de sempre ter memoriais que apontam para Deus, é que os filhos perguntem o que significa, e nesse momento será respondido, nesse momento será apontado: é Deus, Deus quem fez, Deus quem providenciou, Deus quem cuida. Todas as crianças precisavam ter essa resposta. Também acontece a mesma situação em Êxodo 13, versículo 14, quando diz: quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-á: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. E várias vezes
Deus ele separou na história de Israel, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, para que tirassem pedras como memorial. Quando Josué atravessou o Rio Jordão, que tirassem pedras para memorial. E várias vezes, o objetivo de todos os memoriais era que os pais, os avós, a geração anterior, usassem tudo o que fosse necessário para poder apontar para Deus. E este Salmo de Asaf, ele tem muito isso na mente, para que todos percebam que Deus mandou, Deus ordenou que os transmitissem a seus filhos. Mas a pergunta que nós fazemos, que benefícios então essa forma que Deus preparou para cuidar das próximas gerações, e essa ordem de Deus, que proveito traz, que benefícios nós iremos receber, qual será o resultado? Os versículos 6, 7 e 8 apresentam resultados dessa transmissão do conhecimento de Deus para os filhos. O primeiro resultado está no verso 6. Nós podemos definir como um efeito dominó, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Aqui há pessoas que nascem e elas recebem, e elas então se tornarão pais e passarão à próxima geração. Deus ele estabeleceu essa ordem de falar de Cristo, de transmitir às vindouras gerações, para que isso fosse perpétuo entre várias e várias gerações. Mas o verso 7 apresenta outro motivo, para que pusessem em Deus a sua confiança e que não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Não só para que o ensino sobre Deus fosse transferido para várias gerações, mas Deus tinha interesse para que aquelas pessoas que escutam sobre Deus, para que elas acreditem em Deus, para que elas recebam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, para que elas não simplesmente escutem e então aprendam e até entendam, mas para que elas recebam a verdade, para que elas recebam o que Deus está oferecendo, para que sejam crentes no Senhor, para que caminhem com Deus, para que não esqueçam, para que não sejam ingratos, para que não virem as costas para Deus. Mas, o finalzinho do verso 7... que lhe observassem os mandamentos, para que seguissem os caminhos do Senhor. Para que seu filho não fosse apenas alguém que tivesse um conforto na vida, que tivesse uma boa profissão, para que fosse alguém digno e honesto, não somente para isso, mas para que seu filho seja então um filho de Deus, seja alguém que vive diante da bênção e do altar do Senhor. Foi para isso que Deus instituiu a ordem de transmitir às próximas gerações, para que eles tivessem a oportunidade de viver a melhor vida possível, uma vida perto de Deus, uma vida de obediência à palavra de Deus. Uma palavra que eu sempre lembro, principalmente em ocasiões evangelísticas, eu quero lembrar aqui a igreja. Em Mateus 16, Jesus Cristo ele virou para os seus discípulos e ele disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Em Lucas 12, Jesus ele proferiu uma parábola. Havia um homem que estava pensando que a vida era prazeres e conforto.
Ele era alguém que tinha posses, que tinha bens, mas ele planejou uma forma de conseguir ganhar mais dinheiro e então viver de forma despreocupada. Este homem destruiu os celeiros, ampliou tudo, está em Lucas 12. E ele então, depois de tudo pronto, ele disse: pronto, agora eu posso ficar tranquilo e sossegado, agora eu tenho sentido da vida, ou agora a minha vida está plena. Mas naquela mesma parábola, a palavra para ele foi: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tu tem a oferecer para Deus? Tu vai oferecer a tua conta bancária? Tu vai oferecer tuas roupas, o teu transporte, as tuas graduações, as tuas faculdades, habilidades? Tu vai oferecer isso para Deus? Não, nada disso serve. A nossa alma, ela está diante do Senhor. A alma dos nossos filhos está diante de Deus. Não existe outra opção ou nada melhor do que cuidar dos nossos filhos obedecendo uma ordem de Deus e sabendo que, mesmo sendo uma ordem, é o caminho que traz mais benefícios para eles. Nós amamos nossos filhos, claro, nós cuidamos dos nossos filhos, queremos que eles tenham boas roupas, tenham boa escola, mas nossos filhos precisam de Jesus Cristo. Foi para isso que o Deus do Êxodo, o Deus que Asaf temia, foi para isso que Deus enviou Jesus, para morrer na cruz, para que nós continuássemos servindo como Asaf, como todos os que estavam no reino de Davi, para que nós recebêssemos uma promessa, e para que nós não fizéssemos como o versículo 8 diz, e que não fossem como seus pais. O que aconteceu com seus pais? Geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Quando nós lembramos do Êxodo, nós vamos lembrar que Deus ele perdoou. Deus ele perdoou. Deus ele perdoou. Deus abençoava e o povo murmurava. Deus abençoava e o povo murmurava. Deus abençoava e o povo murmurava. Até o momento que Deus disse: basta. Já 10 vezes tenho escutado vocês. Por mais que eu, Deus, eu tenha feito tudo para vocês. Por mais que eu tenha dado água, que eu tenha dado comida, que eu tenha dado proteção, que eu tenha dado liberdade, que eu tenha dado salvação e sentido para a vida de vocês, vocês não me querem. Vocês viram as costas para mim. E aí, Deus disse: nós vamos preparar essa próxima geração, para que essa próxima geração ela não seja infiel quanto à geração anterior. E essa geração infiel, muitos deles, Deus castigou, dizendo: o deserto será o seu cemitério. Vocês receberam uma promessa de uma terra especial, mas todos os inconstantes, todos os infiéis, todos os que não entenderam o plano de Deus e não caminharam com Deus, eles ficaram mortos no deserto e eles não entraram na terra prometida. Estou quase finalizando nossa mensagem, e os crentes que estão aqui, mas os descrentes que estão aqui, todos nós, eu quero lembrar para você, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da palavra do Senhor. Nós, por mais que possamos estar em uma situação difícil ou complicada,
nós temos sempre diante de nós a mão do Senhor, sempre operando para o seu povo. Você que está aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui para mais uma vez ouvir a sua mensagem. E a primeira palavra do nosso texto é escutai. E essa palavra é ouça com muita atenção. É algo muito importante, é algo muito precioso. Ame a Deus e então transmita esse amor aos seus filhos. Professores da escola dominical, transmita o amor a Deus aos seus alunos. Líderes do OANSE, vivam. Não apenas estejam sábado após sábado, de 3 a 5 horas aqui, mas vivam o amor a Deus. Não adianta nada você ser um líder do OANSE e, na verdade, você nem testemunhar que confia em Deus. Asaf é uma demonstração para nós nessa noite, que a melhor forma de cuidar da próxima geração é transmitindo aos nossos filhos o conhecimento do Senhor. Quero levar os irmãos a uma última passagem em Deuteronômio capítulo 4, verso 9 e 10. Preste muita atenção. E se for possível, marque esses 2 versículos em sua Bíblia. Mas marque no seu coração. Escute a palavra de Deus revelada, registrada para todos nós. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Lembrar do que Deus fez é começar a temer ao Senhor. Será que nessa noite aqui, você é alguém que não conhece a verdade? Será que nessa noite aqui, você é um ingrato? Eu lembro de outra passagem, os irmãos. Haviam 10 leprosos. E então 10 foram curados por Jesus. Mas sabe quantos voltaram para Jesus para agradecer? Apenas um. Sabe o que isso ilustra? Muitas vezes em nossa vida, é que a maioria das pessoas dão as costas para Deus. Não param para lembrar quem Deus é, o Criador, o que Deus fez, providenciou a salvação, cuida de nós, está conosco, nos abençoa com bênçãos celestiais dentro da nossa própria casa. Eu quero trazer aqui aplicações para nós. Diante do Salmo 78, onde nós podemos entender a forma como nós cuidamos da próxima geração, que é apresentando o Senhor. Vimos que essa é a forma, vimos que por que devemos fazer isso, porque Deus mandou, e para quê? Para a perseverança, para cuidado, para a continuidade dessa mensagem e para que os nossos filhos não sejam rebeldes, como vários já foram diante de Deus. Mas eu quero trazer para você hoje uma aplicação.
Eu e você devemos ser inspirados pelo exemplo do autor Asaf. Primeiro, irmãos, nós precisamos temer a Deus. Se você está aqui nessa noite, e se você ainda não é um crente no Senhor Jesus Cristo, escutai, ouça, hoje é o dia da salvação, disse o autor de Hebreus. O autor de Apocalipse disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Moisés, em Deuteronômio, disse: ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o entendimento. Asaf nos mostra que nós devemos amar a Deus, que nós devemos servir a Deus, que nós devemos buscar a Deus. Asaf mostra que todos os talentos, todas as habilidades que eu tenho que usar para beneficiar não somente a minha família, mas o reino de Deus. Asaf, ele tem na sua mente que tudo que fizer bem a outras pessoas, eu irei compartilhar. Isso então é aplicação para nós nessa noite. Mas, aos destinatários judeus, uma aplicação fica bem clara para nós. O passado não é inútil. Nós precisamos olhar, sim. E Asaf olhou para muitos anos. A Bíblia, ela também é útil. Tudo o que Asaf escreveu eram passagens e porções que ele possuía em sua própria Bíblia. E ele não desprezava. Asaf, ele era um músico e ele era um tocador de símbolos. É como se fossem dois pratos, um instrumento de percussão. Mas Asaf escreveu salmos didáticos, Asaf escreveu salmos para canto. Tudo que ele podia fazer para a glória de Deus, ele colocou à disposição. Será que nós, irmãos, será que nós estamos fazendo tudo o que nós podemos? Nós, como crentes da Ebenezer, você está servindo a Deus de todo o seu coração? Você está obedecendo o que a palavra de Deus diz? Você está atento aos mandamentos do Senhor? Mas você tem prazer na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é algo que você quer obedecer? Ou é apenas conhecimento, rotinas e rituais? Os judeus precisavam lembrar do passado, precisavam lembrar de Deus e precisavam lembrar de suas responsabilidades. E nós crentes, irmãos, precisamos olhar para trás, para quando não tínhamos Cristo. Cada um de nós precisa lembrar como nós fomos alcançados, como nós fomos achados. O autor do Salmo 40 diz que os seus pés estavam todos enterrados no lamaçal, num tremendal de lama. Todos nós sem Cristo vivíamos na impureza, vivíamos na escuridão, vivíamos apartados de Deus. A ira de Deus estava sobre nós e merecíamos tudo isso. Mas Deus, que é grande em misericórdia e por causa do seu grande amor com quem nos amou, Efésios 2:5, Ele nos deu da sua preciosa graça. Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos fez viver para Deus, celebrar e viver a promessa, mesmo quando estamos em um culto fúnebre, mesmo quando estamos diante de um velório, ter a esperança que os crentes viverão para sempre ao lado do Senhor. Tudo isso tem que me fazer um crente grato ao Senhor. Várias crianças vieram a Cristo através do AANS, outras em outros momentos, e você também, de alguma forma, veio a Cristo. Diante do Salmo 78, que nos coloca para o passado, você precisa lembrar como você foi salvo, e como então você foi resgatado. E aí, ganhamos força para agradecer a Deus, e agora
para dar continuidade ao plano de Deus, que significa evangelizar, falar de Cristo mais e mais. Que nessa noite, o Salmo 78, através do exemplo de Asaf e através das palavras de Asaf, ela faça você lembrar da Bíblia, de Deus, da sua igreja, das suas responsabilidades, dos seus serviços, de olhar para os seus netos e não apenas cultivá-lo com presentes e roupas bonitas, mas de apresentar o melhor caminho de vida para seguir, o caminho de Deus, o caminho da salvação. Abraçar o Cristo que esteve com seus braços abertos, empendurado em uma cruz, morrendo por nós, ofensores, indignos, rebeldes, miseráveis, que continuamos a dar as costas para Deus, que continuamos a desprezar a palavra, que às vezes manchamos o nome de crente, às vezes não passa de um título que você não representa. Às vezes a pregação não é para você o melhor momento do culto, não é o momento mais importante. Talvez o ensino de hoje entre mais uma vez no ouvido, saia pelo outro e não ganhe nenhum sentido. Não é isso o que Deus quer. Crentes que estão aqui, acordem para a palavra, para a obediência de Deus. Descrentes que estão aqui, Deus mais uma vez oferece a oportunidade para a salvação. Se nessa noite alguém deseja confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas, não deixe de fazer. Se nessa noite alguém reconhece, eu tenho pecado, eu estou distante de Deus, eu me arrependo da vida que tenho seguido e quero me purificar de todo esse mal que me cerca, renda-se ao Senhor Jesus. Não sabemos o dia de amanhã. Senhor Deus, nós agradecemos por Tua palavra, sempre tão rica. Nós agradecemos muito por este salmo e por perceber que diante de nós tinha alguém que temia muito a Deus, que amava muito a Deus e entendia a importância de transmitir isso para as outras gerações. Que nós possamos ser moldados, assim como Asaf. Que nós possamos ter ciência das nossas responsabilidades. Eu te peço, meu Pai, ajuda-nos, os crentes que estão aqui, a viverem a verdade, a colocar um ponto final em seus próprios pecados. Nos ajuda também. E ajuda os descrentes que ouviram essa palavra, para que possam voltar atrás, para que possam mudar a direção, para que venham ser convertidos ao Teu nome. Nós te pedimos, meu Pai, faz com que o Teu Evangelho possa ser entendido e possa ser recebido. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém.